Olá, meus amigos, aqui é a Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. O título da mensagem que estudaremos hoje, contida no livro A Luz do Consolador, é Panorama. Nesse texto, veremos toda a energia de Ivone Pereira ao tratar de um assunto bastante necessário às nossas reflexões. Ivone relata que, assim como aconteceu com outras religiões, também no seio do movimento espírita, o espírito de confusão não tardou a criar discórdias, divisões e embates. Como exemplo, ela vai nos contar sobre uma carta que recebeu de um jovem espírita, contando sobre uma palestra que assistiu em seu núcleo de estudos. Nessa palestra, o expositor afirmou que não havia necessidade de estudar os evangelhos, mas apenas o conteúdo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Chegou a afirmar que seria até perigoso estudar o Novo Testamento como um todo, incluindo as epístolas, pois considerava que Pedro e Paulo poderiam nem ter existido realmente. Ivone então dirá: destruir com as nossas opiniões pessoais o que se encontra feito é fácil, não há mérito nesse trabalho, mas realizar algo melhor do que aquilo que criticamos ou destruímos é muito mais difícil, porque frequentemente nos escasseiam méritos para tanto. Por que destruir o Evangelho, lavrando confusão no coração daqueles que se sentem bem ao acatá-lo, quando uma literatura perniciosa, erótica, deprimente infesta o mundo, corrompendo a mocidade? Rejeitar o Evangelho, arrancando-o do coração daqueles jovens de boa vontade, os quais na hora difícil que atormenta a humanidade, se voltam para as coisas de Deus, engrandecendo o próprio caráter com um ideal superior, não será um crime? Sugerir-lhes com tais críticas que se tornem pessimistas, céticos, ateus, será próprio de quem um dia se comprometeu consigo mesmo a difundir o bem do alto de uma tribuna? Repudiar o exemplo dos apóstolos de Jesus, afetando descrença na existência deles, sim, é preferível, é cômodo, porque aceitá-los, imitando seus exemplos de abnegação e sacrifícios, dará trabalho. E continua Ivone: uma mistificação não demora 20 séculos, sustentando o ideal nos corações sinceros. Deus, o Criador de todas as coisas, não permitiria que por uma mentira, que alguns sugerem ser os Atos dos Apóstolos, as epístolas e etc., criaturas devotadas e sinceras derramassem o seu sangue nos suplícios dos primeiros séculos, sofridos pelos cristãos, testemunhando a sublimidade do ideal pelo qual morriam, e nem o cérebro humano seria capaz de inventar personalidades da superior envergadura de Pedro e de Paulo. Que, pois, o caro missivista não se preocupe com o que possam dizer os expositores livres pensadores, discípulos de Renan e não de Jesus e de Kardec. São ideias pessoais que não se conseguirão impor. Procure antes dedicar-se ao estudo fiel da revelação espírita, do Evangelho, de todos os compêndios, mesmo profanos, dignos de serem acatados, pois o mundo, e não somente o Espiritismo, necessita de personalidades cultas, mas bem orientadas, capazes de criarem o reino de Deus em si mesmas,
a fim de estabelecê-lo no mundo, e não de imitadores de opiniões alheias negativistas e destrutivas. Que os estude também na vida prática e sentirá a alma edificada, invulnerável à agressão de expositores que assim pensam porque ainda não conheceram o sofrimento. Tem satisfeito até hoje os próprios desejos e paixões, mas no dia em que a dor realmente os visitar, saberão compreender não só as parábolas do Senhor, mas também procurar, na companhia de Pedro e de Paulo, a fim de se consolarem meditando no heroísmo deles à frente das penúrias suportadas, ao mesmo tempo que aproveitando dos ensinamentos por eles deixados há 2000 anos aos corações humildes e de boa vontade, capazes de compreenderem a mensagem do Cristo, a eles e aos demais discípulos, confiada para nosso aproveitamento. O fato, meus amigos, é que existem muitas exposições devotadas a destruir ou apontar equívocos em relação ao que foi feito por outrem, ao que já estava feito quando aqui chegamos. E muitos dos que gastam tanta energia para destruir fazem parte do próprio grupo religioso que enfraquecem alegando defender. Não pretendemos aqui defender a submissão ou a passividade diante das distorções ou alterações. Allan Kardec sempre foi claro e direto diante dos enganos. Leon Denis soube, por sua vez, escrever um livro sobre o histórico do cristianismo sem ofender a essência da mensagem cristã ou aos trabalhadores que vieram antes dele. É importante que aprendamos a estudar antes de criticar, respeitar o que não conhecemos o suficiente, ao invés de considerar equívoco aquilo que ignoramos. Compreender o contexto histórico em que as mensagens são escritas ou ditadas, as dificuldades de tradução, dentre tantas questões complexas que não podem ser analisadas com juízos de valor simplórios. Mais importante ainda, com relação às mensagens espíritas, é separar o médium da mensagem, algo muito bem ensinado pelas obras espíritas codificadas por Allan Kardec. A mensagem psicografada pode sim não ser universal, conter a opinião de um espírito ou até um equívoco. Isso não nos dá o direito de julgar e sentenciar o médium como pessoa. Aprendamos, pois, a criticar sem ofender, a analisar sem destruir, a edificar algo de útil ao invés de direcionar nossa energia àquilo que não concordamos. Jesus veio à Terra e deparou-se com muitos equívocos, mas soube canalizar toda a sua mensagem para o que viesse a ser útil para a humanidade de ontem e de hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.